Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 a verso 17. Apocalipse, capítulo 12, versos de 7 a 17. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez te agradecemos porque temos a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito que habita na Tua igreja, em nós, Senhor, e como Cristo prometeu, Ele que nos conduziria a toda a verdade, Ele que nos ensinaria todas as coisas. Ó Espírito Santo, ensina-nos nessa noite mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já jogou algum jogo que você sabia que ia ganhar? É muito fácil, né? Contra uma criança, um adversário, você sabe que não é muito bom naquilo. Às vezes um videogame, um jogo de tabuleiro, um futebol, um vôlei. A gente sabe que vai vencer, mas a gente joga, né? Meus irmãos, nós sabemos que vamos vencer, mas é claro que aqui está longe de ser um joguinho. Está longe de ser uma partida de vôlei, porque os arranhões aqui são reais. Os ataques aqui são ferozes. Aqui há choro, a dor, a tristeza, a luta, porque não é com um amigo que você está jogando, é contra um inimigo, embora você saiba que vai vencer. Irmãos, estamos na segunda grande sessão de Apocalipse e na quarta sessão das 7. Então é a quarta vez que a história da redenção, da vitória de Cristo ou dos últimos dias está sendo contada. O pastor Alexandre já falou conosco dos versos 1 a 6 sobre como essa batalha espiritual ela começou no céu, nessa rebelião e contra Cristo, e a partir disso contra a sua igreja. E aqui é descrita a história da igreja de Cristo, do povo de Deus, com a figura de uma mulher, de onde viria Jesus o Salvador. E então em seguida o povo de Deus é também perseguido, mas nós vimos preservado por Deus. E o capítulo 12, 13, irmãos, nada mais é do que um desenvolvimento, por exemplo, de Gênesis 3,15, que é um resumo de toda a história da Bíblia, da redenção. Eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, e esse descendente ferirá a cabeça da serpente, mas ele será ferido no calcanhar. É o que resume a história bíblica. Cristo vencendo o inimigo, Satanás e o pecado. Irmãos, lembra também que na primeira grande sessão, o foco é mais na luta da igreja, nos desafios da igreja. Começa, aliás, falando da igreja, depois dos acontecimentos no céu e na terra, envolvendo os ímpios que afetam a igreja, as taças, os selos. E nós falamos aqui que a partir dessa segunda sessão é a mesma história, mas agora com enfoque mais espiritual, mais profundo. São os bastidores, vamos dizer assim, desse duelo, ou seja, não é um duelo simplesmente aqui da igreja, uma coisa aqui material, uma coisa que a igreja está aqui lutando, mas é algo maior, é algo que envolve a obra de Cristo, envolve o mundo espiritual. Lembra que uma vez nós falamos aqui, imagina se você tivesse um óculos para enxergar o mundo espiritual. O pessoal falou que não gostaria de ter isso não.
para ver demônio por aí, né? Seres. Mas é como se Jesus falasse, isso é o que está acontecendo, essa é a verdadeira história. Irmãos, nós vamos continuar e vamos falar sobre a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás. A vitória de Cristo e a sua igreja sobre Satanás. Domingo, alguém aqui perguntou, né, falou, eu não concordo de falar que Satanás é valente. Mas, claro que é a própria Bíblia que diz, e Jesus, né, diz que amarrou o valente. Mas, lendo este capítulo 12 aqui, irmãos, nada mais é do que um outro modo de nós enxergarmos o assunto de domingo. Nós vamos falar muitas coisas que falamos aqui domingo, de batalha espiritual. E nós vamos perceber que de covarde Satanás não tem nada. Ele pode ser um monte de outras coisas, mas ele é bem valente, astuto e irado, né? O texto começa, verso 7, irmãos, falando, e vamos falar primeiramente sobre como ele apresenta essas características. Tem muito em comum com aquilo que a gente viu aqui no domingo. O texto diz aí, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então está descortinando para nós, não entra em detalhes, irmãos. Se a gente for partir para a conjectura, a gente vai começar a imaginar muita coisa, né? Se os filmes e as novelas quiserem retratar como foi essa batalha, são seres espirituais, não tem corpo, né? Mas quando que dá essa batalha? O que os irmãos lembram aí? Está ligado aos versos anteriores. O que desencadeou essa batalha celestial, angelical? O que vem antes aí nos versos anteriores? O que aconteceu, irmãos? Lembram da semana passada? Uma terça parte dos anjos, da rebelião de Satanás, certo? Mas aí Satanás quer devorar o filho que vai nascer, que é o Cristo, o Messias. Ele vai fazer de tudo, né, usando a política, usando homens, usando autoridades, usando, né, de artimanhas, de ciladas. Aí o que acontece? O filho nasce ou não? Nasce, né? Verso 5. E o que acontece com ele? É engolido? Não, o texto diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Cumprimento do Salmo 2, Jesus. Aqui não entra em detalhes de toda a obra de Cristo, mas já parte do nascimento para a ascensão, que o texto diz, ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Até conversando hoje de manhã, nós lembramos daquele texto, quando Jesus tem que dizer, mas não me detenhas, porque eu não subi para o meu Pai. Era necessário que ele subisse e se entronizasse, assim toda a sua obra estaria consumada. E a mulher é levada para o deserto para ser cuidada por Deus. É a partir disso, irmãos, que desencadeia o verso 7. Quando Cristo é entronizado no céu, Satanás é expulso do céu. Nós vamos ver isso aí um pouco mais à frente, como isso acontece. Mas o texto diz que Miguel, que é descrito na Bíblia, por exemplo, em Daniel, como um líder também, né, um anjo poderoso, ele lidera então uma peleja contra o dragão, que é descrito aí mais à frente, é um outro nome aí para Satanás. Mas olha o que diz em contrapartida no final do 7, ele foi de boas, como diz, né? O que ele fez também? Pelejou. Depois diz que ele não é valente. Ele pelejou, ele enfrentou, ele teve que ser expulso, escorraçado, né? Vamos dizer assim. Não estou dizendo o poder de Deus, gente, é como Deus determinou que as coisas devem acontecer. Deus basta falar que as coisas acontecem, né? Ele, não é bom essa palavra para Deus, mas desejar, né? Ou decretar na sua vontade, que tudo acontece. Mas olha aí, Satanás, ele é um inimigo astuto, né? Que ele enfrenta mesmo. Mas diz, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Então diz, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a gente sabe quem é mesmo, né? Que se chama Diabo e Satanás. Agora aí no verso 9, qual outra característica nós vemos aí de Satanás, irmãos? Sedutor de todo mundo, né? O grande dragão, lembra do grande sinal, pequeno sinal, mas o grande dragão. E uma das armas de Satanás é seduzir, é enganar, é iludir as pessoas. Isso desde o início. Foi atirado para a terra. Qual outra característica vocês podem perceber? Estava no céu, foi atirado para a terra. O que isso nos diz sobre ele?
Oi? Uma queda também, mas o que mais? Derrotado, foi expulso, prevaleceram, mas também diz algo mais. Se ele estava lá e não estava aqui, significa o quê? Ele é espiritual e não é onipresente. Ele não é Deus para estar em todo lugar. Ou está num lugar ou em outro. Lembra de Jó? Que ele veio de rodear a terra? É assim. Mais à frente ele diz também o verso de número 10. O que mais Satanás faz aí? Acusa, foi expulso o acusador. Então, diante de Deus, ele estava lá acusando. Qual personagem mais vem à mente de vocês? Falamos domingo, Jó. Deus fala assim: observaste o meu servo Jó? Aí ele diz: mas toca nele para você ver se ele não blasfema na tua cara. É porque ele tem tudo. Então ele estava acusando Jó de hipocrisia, de ser um crente de fachada. Ele estava lá levantando essas acusações. Zacarias 3 também nós encontramos Satanás acusando o profeta, o servo do Senhor, lá diante de Deus, imputando culpa, imputando pecado. É dele acusar. O que mais que a gente pode aprender de Satanás? Olha o que diz o verso 12. Como é que ele desceu? Tranquilo? Agora eu vou pensar melhor na vida. Cheio de cólera, ira, raiva, de descontrole, cheio de, vamos dizer assim, sangue nos olhos, a baba assim até caindo, até babando de raiva. Assim que ele desceu, cheio de grande cólera. Verso 13, o que mais ele faz, irmãos? Persegue. Então ele passa a perseguir a igreja, porque Cristo está onde? No trono. Cristo venceu, ele está no mais alto sublime trono. Miguel e os anjos executam essa expulsão de Satanás. E quando ele desce, qual é o alvo dele agora então? E Cristo não está aqui? A igreja. Antes de Cristo nascer, no ministério de Cristo, ele tentou Jesus no deserto, ele usou até discípulos, Judas, usou as autoridades, mas agora ele volta os seus olhos para a igreja. E por que, meus irmãos? Perseguir a igreja significa o que para Satanás? Perseguir Jesus, porque estamos unidos a Cristo, somos o povo de Cristo. Lembra de Paulo quando perseguia a igreja? Jesus não fala para ele assim: Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Ele diz o quê? Paulo, porque me persegues, não é isso? Mas aí a gente encontra, irmãos, o que diz o verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Então, irmãos, a gente percebe aqui uma descrição de Satanás, que nós trabalhamos aí domingo. Esse anjo caído, limitado, rebelde, pura maldade. É um inimigo furioso, astuto, sedutor, mas é limitado geograficamente, é limitado em tempo, é limitado em poder, mas ele é persistente, ele é sagaz, ele é astuto, ele acusa, ele persegue, ele é irado, ele é assassino, ele é mentiroso. E a gente viu aqui um pouco atrás também algumas características dele, não sei se os irmãos lembram, quando diz que ele tem 7 cabeças, quer dizer que vai aparecer um trem aí, igual de filme de terror. O que quer dizer que ele tem 7 cabeças? É a ideia de que o mundo jaz no maligno. O governo de Satanás é mundial, não acima do de Deus, Quem governa tudo é Deus, mas esse mundo, como sistema mundano que jaz no maligno, é governado por Satanás. 10 chifres, lembra do que são os 10 chifres? Lembra das nações que também são apontadas no Antigo Testamento com esses chifres? O que isso implica, irmãos, na Bíblia? Lembra? Semana passada? Poder, não é isso? Capacidade destruidora, poder de destruir. E ele tem 7 diademas, lembra o que é? Ele governa com diademas. Ele tem poder, mas é usurpado, lembra disso? Ele está usurpando o poder de Deus. Bom, irmãos,
Observando isso, relembrando algumas coisas, nós vamos ver as 3 derrotas aqui de Satanás. Ele é vencido por Cristo, ele é vencido pelos anjos e ele também é vencido pela igreja. Primeiro, ele é vencido por Cristo. Nós já falamos aí no verso 7 que houve essa peleja no céu e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Muito interessante, meu irmão, uma pergunta aqui: quando que Satanás foi expulso do céu? Ou não foi, né? Quando Satanás foi expulso do céu, depois que ele caiu e pecou? Oi? Interessante, né? Uma pergunta interessante. A Jéssica dizendo depois que Cristo subiu. Alguém mais pensa assim? Às vezes fala quando o filho nasceu. O filho nasceu no meio da história toda. Jesus nasceu. Então, isso tudo aconteceu depois que o filho nasceu, ou que ele foi expulso para a terra, ou antes de Gênesis 3,15? Antes da fundação? Pastor, Oi? já estava ele lá. Jardim já estava. Mas em Jó ele volta, né? Ele tinha acesso. Ele caiu em pecado, não é isso, irmãos? Ele caiu em desobediência, né? Em rebelião, aliás. Mas ele vem, tenta os nossos primeiros pais, mas ele vai na presença, está lá em Zacarias, na presença de Deus. Jó estava rodeando a terra e depois ele se apresenta diante de Deus. A ideia é que ele tem um acesso. Vamos tirar um pouco essa visão de céu, de paraíso, tá, gente? Estamos falando da presença de Deus. Ele tem acesso a essa presença de Deus, inclusive para acusar os filhos de Deus. Olha lá aquele servo teu, tá vendo? Tá pecando, olha lá, ninguém serve o Senhor mesmo. Ele vai lá jogar essas palavras, né? Agora o próprio texto nos diz aí no capítulo 12, verso 5, após Jesus assumir o trono, né, se assentar, a mulher então é dita que vai ser cuidada, há uma peleja então no céu, e que está inclusive descrita e profetizada lá em Daniel, por exemplo, capítulo 10, 13, a gente já vai ler esses textos, né? Capítulo 12, 1. Mas aqui, irmãos, vamos ler outros textos. Quem pode abrir para nós? Vou falando, os irmãos vão abrindo. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Certo. Então, quando que o mundo é julgado e Satanás é derrotado, enfim? Jesus falou isso quando aí, gente? João 12. Foi antes ou depois da morte? Antes. Com a sua morte na cruz, quando ele vai dar a sua vida, marca o juízo do mundo e a vitória sobre Satanás. Chegou a hora que Jesus está dizendo, com a sua vinda, com a sua morte na cruz. A gente acha assim que é uma coisa muito espetacular, esparafatosa, irmãos. Como que Satanás é derrotado? Com a obediência de um homem perfeito e com o pagamento dos nossos pecados. Porque nós, por nós mesmos, Satanás pode nos acusar, mas se você está com a justiça de Cristo, ele vai te acusar como? Você já está coberto com a justiça de Cristo. Satanás na cruz perdeu a base, o fundamento para nos acusar. Por isso que Jesus desarmou ele na cruz. Ou seja, sabe que você fala assim, você não tem mais um argumento? Não há o que você possa dizer, porque a minha igreja está com a minha justiça. Não há o que acusar. Outro texto aí, 1 João 3,8. 1 João 3,8. Outro já vai abrindo em Colossenses 2,15. 1 João 3,8 e Colossenses 2,15. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso, então Jesus vem, se manifesta, ele se revela, ele vem a esse mundo para destruir as obras do diabo. Colossenses 2,15. Olha o que Jesus fez na cruz. Quem pode ler para nós? Despojando os principais e potestades. Publicamente o despojo
Isso. O que é despojar um soldado, irmãos? Desarmar. Quais são as armas de Satanás? Acusação, engano, sedução. Jesus, ao vencer Satanás na cruz, não há uma base legal para que ele acuse a sua igreja e também para que a sua mentira prevaleça, irmãos. Jesus reverteu a queda de Adão. Ele foi tentado e não caiu, ele pagou o preço dos nossos pecados. A derrota de Satanás, vocês estão percebendo, é muito mais no aspecto legal, judicial, do que físico, né? Jesus vinha e fazia assim, ó, pá, né? Igual mata uma cobra. É muito mais a ver com uma questão de júri, vamos dizer assim, de pecado e de dívida. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Quem vai ler para nós? Será que eu anotei errado? 2,14? Você está em Hebreus, minha irmã? Agora tá bom. Pode ler agora. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. Isso. Como que Jesus derrotou o diabo, que tem o poder da morte? Por causa do pecado que acusa. O salário do pecado é a morte. Aí Paulo vai dizer assim, o aguilhão da morte é pecado. Só existe morte porque há pecado. Quando o pecado é perdoado, não há mais morte. Por isso que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diz assim a Bíblia, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte para o crente é condenação? Não. Por isso que Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo. Já não há condenação. A gente tem que passar por ela para morrer para essa velha natureza e aguardar a volta de Cristo. Mas não é mais condenação, porque se Jesus já pagou todo o salário do pecado, você vai pagar mais o quê? Então é isso. A morte para o crente tem um outro sentido agora. É completar a santificação, é encerrar a nossa caminhada aqui, é morrer para a velha natureza, aguardando a consumação de todas as coisas. Oi, Tutu. Lembrando, o senhor falou do aspecto legal, assim, naquele versículo que rasgou o escrito de dívida, né? Isso. Então, o diabo não tem um documento mais para executar. Não, graças a Deus, meu irmão. Não é que a gente não peca assim, ele ainda tente nos acusar. Mas aí você lembra de Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é isso? Então, Satanás foi vencido por Cristo na cruz. E por conta disso, em segundo lugar, ele é vencido pelos anjos. Vamos ler alguns textos, irmãos? Daniel 10:13 e outro irmão 12:1. Aí nós temos coisas que aconteceram lá no tempo de Daniel, falando de reinos que muitas vezes eram motivados por Satanás. Satanás está por trás de muitas dessas nações que oprimiam o povo de Deus, mas também anunciava coisas futuras, não é isso? São profecias às vezes de duplo cumprimento. Daniel 10:13. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Esse Miguel é guerreiro, né? Esse Miguel é guerreiro. Há coisas maiores, é o que Daniel está dizendo. Não é só uma briguinha de Israel e Pérsia. Tem coisas sobrenaturais acontecendo, irmãos. E nós não podemos perder isso de vista, tá? Ainda mais que a gente vive num mundo pós-científico, pós-moderno, que necessariamente não tem tudo de errado, né? Tem muitas coisas boas, muitos progressos, muitos avanços. Mas que eu digo assim, a tendência nossa é ver tudo de modo muito materialista. Aí ainda vem a teologia liberal para dizer, milagre, Noé, Bíblia, essas coisas não cabe na nossa razão. Aí a gente tende a ver as coisas tudo de modo muito natural, né? Mas existe o aspecto sobrenatural, irmãos. Ele é real, né? Esse mundo é real.
É o que a Bíblia está nos mostrando, né? Por detrás de muitas daquelas batalhas, Satanás estava ali instigando, usando homens, e há uma peleja também espiritual, e que é um paralelo com o que está acontecendo aqui também. É 12:1, quem pode ler para nós? Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muito bem. Olha aí também o profeta falando desse papel, né, dessa atividade aí de Miguel, e há também um aspecto aí profético, muito provavelmente se referindo aqui a essa batalha, que seria então sucedida de um tempo difícil. Então, meus irmãos, verso 7 diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, mas eles prevaleceram, não se achou lugar no céu para eles. Então foi expulso o dragão, a antiga serpente, o diabo, o sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Ele não tem mais esse acesso para nos acusar. Mas ele vai, nesse tempo que ele tem, é o que vai continuar nos dizendo agora. Nesse tempo em que a igreja está aqui peregrinando até a volta de Jesus, ele vai fazer o que pode, com seus dias contados, para tentar minar a obra de Deus, para tentar perseguir a igreja, para perseguir a igreja, para causar males, prejuízos. É o que vai acontecer aí. Mas eu acho muito interessante, irmãos, porque mesmo assim, com a questão de Satanás vindo, né, com essa fúria, mas o que o verso 10 apresenta para nós? Um grito de desespero: ai, socorro! O diabo está aí, meu Deus! O que diz aí? Veio grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha o governo de Cristo sobre isso, irmãos. O que Jesus disse sobre a igreja dele? Falando com Pedro: eu edificarei a minha igreja, e o que mais? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja avança e o inferno não detém. E diz por quê? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa, olha aí, constantemente, né, de dia e de noite, diante do nosso Deus, mas agora ele foi expulso. Então, aí há uma batalha em que os anjos, Satanás é também vencido pelos anjos. Mas em terceiro lugar, irmãos, o texto também nos aponta que a igreja vence, nós vencemos, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Alguém lê Apocalipse aí, 17:14 para nós, que a gente pode tomar como um verso-chave de Apocalipse. Apocalipse 17:14. Alguém lê para nós, por favor. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse versículo resume Apocalipse, irmãos. Do que se trata Apocalipse? De Satanás e seus anjos ímpios pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores, e com o Cordeiro quem vence? A igreja. Isso resume todo o livro de Apocalipse, certo? Mas vamos lá, por que a igreja vence e como vence? Primeiro, a igreja vence por causa da obra de Cristo e do seu reino, que diz o verso 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por que a igreja vence, irmãos? Porque Jesus está numa quedinha ali de braço ainda? Que são deuses quase iguais, duelando? Porque Cristo já venceu, já veio a salvação, já está no trono, ele já desarmou principados e potestades, ele já resolveu aquilo que nos acusava. Se Jesus já nos justificou, a obra já está completa, ainda que Satanás peleje contra a igreja. E quem tem autoridade, irmãos, apesar de Satanás governar nesse mundo caído? Cristo. A autoridade é dele. Não é isso que ele diz quando vai enviar os discípulos? Cuidado de Satanás, porque, né, é um reino e muito... O que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ide, pregai o evangelho. A igreja também vence. Olha o que diz o verso 11.
por causa do sangue do Cordeiro. Quem pode ler o verso 11 de novo, irmãos? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por que a igreja vence, irmãos? Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Estamos cobertos com o sangue de Cristo. Está falando da obra de Jesus, perfeita, eficaz, pela sua igreja. Apocalipse 1:5 e 5:9. Quem lê para nós? Apocalipse 1:5 e 5:9. Da carta de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha que bênção, irmãos. Pelo seu sangue. É pelo seu sangue que ele nos libertou. 5:9. Outro irmão. Não provam o restante do inferno, digno é de tomar o justo e de abrir-lhes o seio, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso, irmãos. É com sangue que ele nos comprou. Por isso que às vezes vão falar assim, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Mas a gente tem que crer mesmo nesse sangue. É o sangue que nos justifica, que nos torna puros, né? Mas a igreja também vence pela palavra e o testemunho. Olha o que diz aí o verso 11. Por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que vocês lembram desse versículo, irmãos? Que eles deram testemunho e mesmo diante da morte não amaram a própria vida, mas deram testemunho de fé. Hebreus, né, Pedro? A galeria da fé. Lá tem grande parte da igreja que venceu o mundo, a carne e o diabo pela fé. Diz assim: Moisés não amou os tesouros do Egito, mas ele se fiou naquilo que Deus estava prometendo. Abraão, pela fé, deixou tudo e seguiu a Deus. E vários outros, né, destruíram muralhas, acolheram espias, pelejaram, deram a sua vida, porque eles amaram mais a glória de Deus do que a si mesmos, irmãos, porque deram testemunho. É por causa da palavra. Prosseguindo aí, irmãos, Apocalipse 1:2. Quem pode ler para nós? Apocalipse 1:2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Isso, é esse testemunho que vem de Cristo e é do Senhor. Mas, irmãos, quarto lugar, a igreja também vence pela provisão de Deus. Olha o que diz aí o verso 13 e 14. Ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, expulso, né, o grande acusador, ele então vai começar a perseguir a igreja. Perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Não pode mais perseguir a Cristo, persegue a igreja. É o que ele está fazendo atualmente, né? E foram dadas às mulheres, a mulher, aliás, o quê? 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aí a gente está vendo aqui o verso 6, sendo contado novamente. Lembra? A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nela sustente durante 1260 dias. É o mesmo período de tempo. Lembra, é um recurso bíblico para dizer um tempo determinado, um certo tempo, e que seria até metade de 7, né? Ou seja, é pleno, mas reduzido, para que a gente suporte. Lembra que os dias seriam abreviados? É um determinado tempo, não adianta a gente ficar tentando fazer conta para fazer, 2000 passarás, 2000, não vai por esse caminho não, irmãos. É um determinado tempo, né? Mas deu asas. Agora, olhem Êxodo 19:4, o que diz aí? De onde vem essa figura de alguém sendo salvo com águias? Êxodo 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Isso. É uma repetição do que Deus já fez. Deus salvou o povo do Egito e a figura é a mesma, com asas de águia. Jeremias fala novamente: eu darei asas de águia a vocês, vocês passarão, sairão e serão salvos.
Essa é a ideia da provisão de Deus, irmãos. Lembra que ela é levada no deserto, que é lugar de quê mesmo, que vocês viram semana passada? A gente viu com o pastor? Lugar de provação, lugar de quê mais? Provisão, escassez, isso, dependência de Deus, né? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, nós somos tentados, provados, não é isso? Somos providos por Deus, nos achegamos mais perto dele, é isso. Mas, continua aí, irmãos, a igreja também vence não só pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela palavra do testemunho, pela provisão de Deus, mas também pelo seu livramento. Olha o que diz o 15: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado pela sua boca. Onde vocês já viram uma coisa dessa aqui acontecendo, irmãos? Um rio querendo matar o povo de Deus, mas Deus salvando o seu povo. Oi? Já vimos hoje, né? Já vimos várias vezes na Bíblia. Por exemplo, nós lemos o texto aqui de Êxodo 15, o cântico de Moisés. Não é isso? A terra se abriu e engoliu os inimigos do povo de Deus. O povo passou a pé enxuto, mas os inimigos foram destruídos. Você tem aquele episódio em que a terra traga, né? O exército inimigo e outros. Várias vezes Deus já fez isso. É uma figura para dizer o quê? Deus vai nos livrar. Um ponto muito importante, irmãos, para a gente não literalizar tudo aqui, tá? Um dia vai acontecer isso, pastor. Vai ter um terremoto, vai engolir só os ímpios. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Lembra que João viu o quê? Como é que ele começa o verso 12? Sinal. Próprio João está dizendo como a gente deve interpretar suas palavras. Isso aqui é um sinal. Ou seja, é algo que ilustra um princípio. Qual o princípio? Diante da perseguição da serpente, Deus sabe livrar o seu povo. Aliás, não é isso que diz lá em Pedro? Deixa eu ver se eu acho que esse não estava programado. Deus sabe livrar o seu povo. Como é que é isso? Acho que é 2 Pedro, né, pastor? Não achar não tem problema, depois a gente acha. Depois, se alguém achar aí, fala para nós. Deus sabe livrar o seu povo. E em último lugar, irmãos, a igreja vence pela perseverança de Deus, a perseverança dos santos. Olha o que diz o verso 17, vamos ler juntos? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A igreja vence por causa da obra completa de Jesus. Nós venceremos, irmãos, pelo sangue do Cordeiro. Nós venceremos pela palavra do testemunho. Nós venceremos pela provisão de Deus. Nós venceremos porque Deus nos livra. Nós venceremos porque os fiéis perseveram, irmãos. O dragão está cheio de ira contra a igreja, contra o resto da descendência, os crentes. Mas o que diz deles? Eles são assim, um povo que vai cair. O que diz? O que eles fazem? Eles guardam os mandamentos. Eles têm um testemunho. Eles são guardados, irmãos. 1 João 5, 18 a 20. Quem pode ler para nós? 1 João 5, 18 a 20. Oi? 2 Pedro 2,9. Lê para nós esse também, pastor. 2 Pedro 2,9. Deus sabe livrar os seus. É porque o Senhor sabe livrar da provação dos piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia vitorioso. Glória a Deus, Deus sabe nos livrar, né? Agora 1 João 5, 18 a 20. Quem lê para nós, para a gente encerrar? É 1 João 5, 18 a 20. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não tem pecado, mas aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Tem tudo a ver com esse versículo 17, irmãos. Eles guardam, eles são filhos de Deus, eles não vivem no pecado. Por quê? Porque nasceram de Deus. O maligno não toca, eles são guardados. Esse verso 17. É um povo que guarda os mandamentos, tem o testemunho.
ainda que a serpente se coloque contra. Aí, irmãos, a partir do capítulo 13, é aí que o bicho pega agora, né? Aí vai entrar a besta do mar, besta da terra, anticristo. Nós vamos ver como a serpente, no decorrer da história, o que ela usa para perseguir a igreja. E vocês vão ver, irmãos, que embora essas coisas estejam presentes, mas parece-nos que elas vão se intensificar até que a voz da igreja seja calada e chegue próximo da vinda de Jesus. Mas que você saia daqui hoje, irmão, sabendo que Cristo venceu, a sua igreja vence, nós somos vencedores, e Ele nos ajuda dia a dia contra as ciladas, como diz Efésios 6, vestivos da armadura de Deus, porque Satanás é um inimigo vencido por Cristo, foi vencido pelos anjos e é vencido pela igreja. Meus irmãos, alguma pergunta, alguma consideração? Podemos encerrar? Com a ascensão de Cristo, a sua obra consumada, quando Ele toma o poder, os anjos então expulsam definitivamente Satanás, que não tem mais acesso à presença de Deus para nos acusar, não é? Mário? É essa mesmo? Certo. Então, podemos orar, irmãos? Então vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pela Tua palavra, Senhor, por relembrarmos nessa noite o Evangelho, por relembrar a história da redenção, da obra perfeita de Cristo e os benefícios para nós, Senhor. Que bênção poder ouvir essas boas novas novamente, de que Jesus venceu a morte, o diabo, de que Ele pagou a nossa dívida, não há mais acusação, de que o sangue de Cristo é a nosso favor, de que a Tua palavra, o testemunho, de que Cristo reina. Portanto, ó Deus, ainda que lidemos com um inimigo perigoso, astuto, voraz, enganador, aproveitador, que muitas vezes quer ver a igreja, ó Deus, acuada, quer ver os crentes caídos, mas há poder no sangue de Cristo. Jesus venceu e somos guardados por Jesus. Que bom saber, ó Deus, que nós temos vitória em Cristo. Te louvamos por Jesus, por essa obra perfeita, e porque só estamos, ó Deus, entre o Teu povo, é pela graça, Senhor. Ó Deus, obrigado porque somos guardados pelo poder de Cristo até o fim. Abençoe-nos, ó Deus, e que essa certeza nos leve a viver mais confiantes, a levar as ciladas de Satanás a sério, mas principalmente a levar o nosso pecado a sério, Senhor. E, ó Deus, nos ajude também a testemunhar, como Apocalipse sempre nos exorta a fazer: pregar, testemunhar, evangelizar, falar da salvação em Cristo, pregar, ó Deus, essas boas novas aos perdidos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus.